Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Introdução à Inteligência Artificial. Hoje vamos estudar a seção 1.2 História da IA. Aqui você pode ver em que ponto da disciplina você está, unidade 1, seção 1.2. Temos como objetivo nessa sessão apresentar um histórico da inteligência artificial, apontando desde o início da sua história alguns marcos importantes. Também vamos apontar alguns eventos atuais e que são importantes para a história da IA. Então vamos lá. A indústria bélica sempre impulsionou pesquisas nas mais diversas áreas: química, física, matemática, computação e também na inteligência artificial. Lá na década de 1940, mais ou menos, com o advento da Segunda Guerra Mundial, os computadores começaram a ser desenvolvidos de forma muito rápida, e era mesmo uma corrida contra o tempo. A ideia era que eles fossem capazes de realizar cálculos balísticos, projetos de armas, quebra de códigos e muitas outras coisas. Com o final da Segunda Grande Guerra, os computadores se tornaram disponíveis a outras instituições, como por exemplo indústrias, universidades e empresas. Podemos dizer que o início das pesquisas em inteligência artificial se deu entre 1943 e 1955. Lá em 1943, McCulloch e Pitts apresentaram o primeiro trabalho na área de IA, que era um modelo de neurônios artificiais baseados em neurônios cerebrais. Esse modelo usava computação e lógica proposicional para determinar o estado dos neurônios. Um neurônio podia estar ligado ou desligado. Ele passava para ligado quando os neurônios próximos e que estavam ligados a ele davam um estímulo excitatório suficiente. Eles demonstraram que conectivos lógicos e ou podiam ser implementados por essas redes de neurônios ou redes neurais. Em 1949, Donald Hebb propôs um esquema simples de aprendizado das redes, que era baseado na atualização da intensidade das conexões. Isso é, dado algum cálculo baseado no resultado da rede, ele conseguia atualizar quanto que uma conexão era importante para o resultado da rede, alterando o seu funcionamento. Esse é o aprendizado de Hebb. Em 1950 surge um dos mais influentes trabalhos na área de IA. Esse trabalho foi escrito por ninguém menos que Alan Turing, com o nome Computing, Machinery and Intelligence. Nesse artigo, somos apresentados ao famoso teste de Turing, do qual vamos falar mais para frente no curso. Em 1951, Minsky e Edmonds criaram o SNARK, um computador contendo 3.000 válvulas. As válvulas são os dispositivos chaveadores que antecedem os transistores. O SNARK tinha dentro dele um mecanismo do piloto automático de um bombardeio B-24. Era o primeiro computador de rede neural e conseguia implementar 40 neurônios com o aprendizado de Hebb. O SNARK era interessante, até conseguia simular um ratinho saindo de um labirinto. Em 1956, nasceu a inteligência artificial, com um seminário de 2 meses e 10 pesquisadores sobre IA, na faculdade de Dartmouth, Estados Unidos. Alguns dos grandes nomes eram John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Nathaniel Rochester. Aqui você encontra alguns dos links que falam sobre o grande seminário. Foi nesse seminário que o termo inteligência artificial foi criado e sedimentado. Outra coisa importante desse seminário foi reunir os grandes players da área, que inclusive já tinham aplicações de IA rodando, a exemplo de Alan Newell e Herbert Simon, com seu programa de raciocínio, o Logic Theorist. A propósito, esse programa foi capaz de demonstrar a maioria dos teoremas do capítulo 2 do livro Principia Mathematica, de Russell e Whitehead. A área da inteligência artificial foi dominada por essas pessoas, seus alunos e colegas em vários anos seguintes. Aqui uma foto dos 10 grandes nomes do seminário de Dartmouth. Aqui vocês encontram o texto original da proposta do seminário e é a primeira vez em que o termo inteligência artificial é usado. Depois daquele seminário, houve um período de grandes expectativas, que foi entre 1952 e 1969, mais ou menos. Os computadores eram vistos como limitados e simples resolvedores de operações matemáticas. Mas aí a classe intelectual indicava que o computador não resolveria algum determinado problema e os pesquisadores de IA, se sentindo desafiados, iam demonstrando problema atrás de problema. Em 1952, Arthur Samuel criou um programa para jogar damas, mas não um programa comum. Esse programa aprendia a jogar conforme seus erros e acertos. O programa de Samuel jogava com ele mesmo. O mais impressionante é que em alguns dias ele já jogava melhor que o próprio Samuel. Em 1962, o jogador de damas foi implementado em um IBM 704 e conseguiu derrotar Robert Neely, um famoso jogador. Foi Samuel que popularizou o termo aprendizado de máquina. Em 1957,
Newell e Simon apresentaram o GPS, ou General Problem Solver. A ideia era imitar protocolos humanos e resolver problemas gerais. Esse foi o primeiro programa a incorporar a abordagem pensar de forma humana. Em 1958, John McCarthy cria o Lisp, que é uma linguagem de programação funcional que foi extremamente difundida e usada na área de IA por anos. O Lisp influenciou a sintaxe de muitas outras linguagens de programação e foi usada no primeiro trabalho na área de raciocínio de senso comum. Também em 1958, John McCarthy e Marvin Minsky fundaram o Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, que hoje é conhecido como Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial. Em 1958, Richard Friedberg apresenta estudos sobre a evolução automática, o que hoje conhecemos como algoritmos genéticos. Vejo que, apesar de parecerem técnicas e estudos novos, as bases da IA datam da década de 50. Também em 58, Frank Rosenblatt apresentou um algoritmo de aprendizado para a rede neural de uma única camada, chamado Perceptron. Já em 59, Herbert Gallagher criou um provador de teoremas para a área de geometria, chamado de Geometry Theorem Prover. Ele conseguiu resolver problemas de nível de ensino médio. Em 1960, Widrow e Hoff criaram as redes Ada-Lines, que eram usadas em chaveamento telefônico. Elas eram um pouco diferentes das Perceptron e, por isso, precisavam de um método de aprendizado um pouco diferente. Em 1962, Thomas Evans apresentou o Analogy, software que resolvia problemas de analogia geométrica, esses que a gente vê em testes de QI. Já em 1962, Frank Rosenblatt apresenta o Teorema da Convergência do Perceptron, que é um resultado muito importante na área. Ele mostra que o algoritmo de aprendizagem sempre encontra uma solução em um número finito de passos, mas só se esses dados forem linearmente separáveis. Linearmente separáveis é assim. Imagine que eu tenho um conjunto de dados plotados em um gráfico, e eu quero classificar num tipo ou no outro. Linearmente separáveis é quando eu consigo traçar uma reta que separa esses dados. Em 1963, John McCarthy funda o laboratório de IA em Stanford, mas com pesquisas mais voltadas à lógica. Também em 63, Alan Robinson apresenta o princípio da resolução. Isso é o mais importante para quem estuda lógica, mas é tão importante que merece uma menção aqui. O princípio da resolução é uma regra de inferência única e foi um grande avanço para provadores automáticos de teoremas. Esse princípio é o núcleo da linguagem de programação Prolog. Em 1965, Joseph Weizenbaum apresenta o ELIZA, que foi o primeiro software do que conhecemos hoje como chatbot. Era um programa de processamento de linguagem natural que fazia simulação de diálogo. Você ainda consegue conversar com Elisa nesse link aqui. Marvin Minsky e Seymour Papert, em 1969, publicaram o livro chamado Perceptrons. Nele, eles apresentavam várias limitações ao modelo Perceptron, inclusive exaltando que era inútil para dados não linearmente separáveis. É importante falarmos um pouco sobre os financiamentos em pesquisas nos Estados Unidos. Até 1969, as pesquisas podiam ser conduzidas sem um objetivo final, o que favoreceu muito a IA. A partir de 69, com a Mansfield Emenda, foram feitos cortes em projetos que não tinham como objetivo um resultado militar. Em 1974, James Lighthill apresentou um relatório ao governo do Reino Unido que mostrava os fracassos da IA no atingimento dos objetivos. Lá ele dizia que tudo o que a IA fazia poderia ser feito com outras ciências. Ele também mostrava os problemas de explosão combinatorial em problemas reais ou intratabilidade. Isso é, para resolver os problemas reais não havia máquina que pudesse dar conta. Isso aconteceu porque a IA surgiu antes da teoria da complexidade de Stephen Cook em 1971. Nesse período, os pesquisadores achavam que era só aumentar o hardware que já era possível resolver problemas mais complexos. Mas não é assim que funciona. A teoria da complexidade mostrou que certas classes de problemas são intratáveis, isso é, não terminam em tempo hábil, mesmo aumentando o hardware na proporção que se deseja. Ficamos frente a frente com a incapacidade de conviver com a explosão combinatorial. Outro ponto importante é que os pesquisadores tinham algumas previsões para 10 anos, como o computador se tornar mestre no xadrez ou o computador resolver um teorema matemático significativo. Esses objetivos só foram alcançados 40 anos depois.
Assim, o governo britânico cortou o apoio à pesquisa em IA em todas as universidades, exceto duas, e com isso surge o primeiro inverno da IA. Esse período de escassez de investimento, arrefecimento nas pesquisas e pouco interesse na IA durou até meados de 1980. Mesmo assim, houve algum avanço nesse período, principalmente na área de sistemas baseados em conhecimento, que se desenvolveu desde 1969 até mais ou menos 1979. Em 1965, Joshua Lederberg, Edward Fenebaum e Carl Djerassi criaram o Dendral, que tinha como objetivo inferir estruturas moleculares de organismos desconhecidos, como pesquisas com seres que podiam existir fora do planeta Terra. Ele era bastante eficiente porque adicionava conhecimento e regras. Foi o primeiro sistema especialista. Em 1975, Edward Shortlife, Bruce Buchanan e Stanley Cohen e outros criaram o MySyn, que era um sistema especialista para diagnóstico de infecções sanguíneas. O MySyn usava aproximadamente 450 regras e 1000 fatos e diagnosticava tão bem quanto alguns especialistas e muito melhor que médicos em início de carreira. O conhecimento era obtido através de conversas com especialistas e tivemos mais esforços na área de compreensão de linguagem natural. Em 1977, Richard Duda e Peter Hart criaram o Prospector, um sistema especialista para análise de dados geológicos. Um dado impressionante é que em 1980 o Prospector descobriu um depósito de molibdênio nos Estados Unidos, só analisando dados geológicos. Também em meados de 1980, o algoritmo de aprendizado de redes neurais de retropropagação, ou backpropagation, é reinventado por vários grupos. Ele já existia desde a década de 60 na área de engenharia, mas só foi difundido em 1986. A partir daí, os modelos conexionistas, isso é, modelos de redes neurais, eram encarados como concorrentes dos modelos simbólicos, aqueles do Newell e Simon, e da abordagem logicista do McCarthy. Em 1981, a IBM lança o primeiro PC, levando os computadores pessoais para as casas das pessoas e disseminando ainda mais a computação. Em 1981, o Japão anuncia o projeto Fifth Generation, que era um plano para montar computadores inteligentes usando Prolog. Era um plano para 10 anos. Os Estados Unidos também montaram um consórcio com o mesmo objetivo, mais ou menos na mesma época. Já em 1982, o Reino Unido apresenta o relatório Alvey, que retomou os subsídios a pesquisas que haviam sido cortadas pelo relatório Lighthill. Também em 1982, John Hopfield apresentou as redes neurais recorrentes, com propriedades associativas que ajudaram muito a reacender o interesse pelas redes neurais. Em 1982, John McDermott, atuando na empresa DEC, apresentou o R1, o primeiro sistema especialista realmente bem-sucedido. Ele ajudava a configurar pedidos de novos sistemas de computadores. Esse sistema ajudou a economizar 40 milhões de dólares por ano em 1986. Em 1988, a DEC tinha 40 sistemas especialistas entregues, com outros sendo produzidos. A empresa DuPont tinha 100 sistemas especialistas em operação e 500 em desenvolvimento, com uma economia de aproximadamente 10 milhões de dólares por ano. A indústria de IA se expandiu de alguns milhões de dólares em 1980 para bilhões de dólares em 1988. O sucesso dos sistemas especialistas, juntamente com a disseminação de computadores com o PC da IBM e o algoritmo de retropropagação, aumentaram consideravelmente os investimentos em pesquisas na IA. No final dos anos 80 até o início dos anos 90, havia muita expectativa com os projetos subsidiados. As promessas eram grandiosas, mas não conseguiam produzir resultados imediatos. Assim, o setor foi enfraquecendo e veio o segundo inverno da IA. Na década seguinte, muitos pesquisadores trocam de área para áreas relacionadas com metas mais modestas, como aprendizado de máquina, robótica e visão computacional. A coisa boa é que o segundo inverno da IA logo foi superado. Logo em 1990, houve a explosão da internet comercial e a IA foi usada para indexação de conteúdo dentro de sistemas de navegação, entre outras coisas. Houve também o desenvolvimento de robôs de software, os chamados bots. Também em 1990, Jonathan Sheffer criou o Chinook, que era um jogador de damas que ficou em segundo lugar em um campeonato aberto nos Estados Unidos, se classificando para o Mundial. Em 1994, o software venceu Marion Tinsley, campeão por 40 anos,
que tinha perdido apenas 3 jogos. O Chinook se tornou oficialmente campeão mundial. Em 2007, Scheffer e outros resolveram o jogo de damas, isso é, eles mostraram que jogadas perfeitas de ambos os jogadores levam sempre ao empate. Hoje em dia, os robôs aspiradores são bem comuns, mas eles surgiram em 1996, quando a Electrolux lançou o Trilobite, o primeiro robô aspirador. Ele tinha muitos problemas, com obstáculos e etc., e assim ele foi descontinuado. Em 1997 tivemos uma grande notícia, que deixou muitos boquiabertos. O IBM Deep Blue venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Foram 2 encontros e 6 partidas cada. No primeiro encontro, deu 4-2 para Kasparov. No segundo encontro, Deep Blue ganhou 2 partidas, foi derrotado em uma e houve 3 empates. Depois desse feito, o jogo de Go passou a ser considerado o exemplo de jogo em que humanos vencem máquinas. Ele também virou alvo de pesquisas em jogos. Em 1998, Yann LeCun lançou a LeNet 5 e surgiram as redes neurais convolucionais. Apesar de serem muito úteis e difundidas, elas só se destacaram em 2012, quando a AlexNet ganhou uma competição de reconhecimento de imagens da ImageNet usando GPUs. GPUs são placas de vídeo dedicadas a processamento paralelo. Em 1997, a NASA lançou a Sojourner, veículo em Marte com operação manual. Por conta da latência de sinal, isso é, o tempo que leva entre o sinal sair da Terra, chegar em Marte e retornar com a resposta, era necessário um software de planejamento. Assim, em 99, a NASA criou o Remote Agent, que foi lançado a bordo da espaçonave Deep Space One. A ideia era controlar e planejar missões de forma autônoma. Alguns anos depois, surge o MapGen, que foi o primeiro software de IA usado para planejar robôs fora da Terra. Ele foi usado na Spirit e Opportunity em Marte. Um aspecto importante que veio com a popularização dos computadores, baixos preços e tecnologias de miniaturização foi a disponibilidade de conjuntos grandes de dados. Isso veio em 2001 e continua até agora. Antigamente, pesquisadores davam mais ênfase ao algoritmo, mas trabalhos recentes mostram que para muitos problemas deve se preocupar muito mais com os dados. Isso se deve à crescente disponibilização das informações. Como exemplo, temos o trabalho de James Hay e Alexei Efros, em 2007, sobre preenchimento de buracos em fotos. Imagine que você tem uma foto e quer retirar uma pessoa, um ex-amigo, alguém assim, e quer preencher com algo que combine com a foto ou com o seu fundo. Para isso, deve-se analisar outras fotos para saber bem o que se encaixa lá. No trabalho dos autores, analisando 10.000 fotos para treinamento, eles obtiveram um desempenho pobre. Mas com 2 milhões de fotos, eles tiveram um desempenho excelente. Dá para vocês terem uma ideia só pela imagem de exemplo desse slide aqui. Em 2007, Fei-Fei Li começa a iniciativa ImageNet, que tinha como objetivo criar um grande banco de dados de imagens para suprir pesquisadores. Já em 2009, a Google começa a testar um carro sem motorista. Também em 2009, Nicholas Allen e colaboradores lançaram o StatsMonkey. Ele é um sistema capaz de redigir notícias sobre esportes de forma automática, criando narrativas, estatísticas e resultados, tudo em linguagem natural. Surgiu na Google em 2011 o Google Brain, que era um grupo de pesquisadores em IA com interesse em aprendizado profundo. Em 2012, o Google Brain criou um simulador que conseguiu aprender sozinho o que é um gato, só assistindo vídeos no YouTube. Já em 2016, o Google Brain desenvolveu 2 IAs que criaram seu próprio algoritmo de criptografia para conversarem entre si, sem qualquer informação inicial. Em 2017, a tecnologia conhecida como Deepfake é difundida. Vários vídeos foram criados usando IA para reproduzirem a aparência, a voz e a expressão de uma pessoa real. Ficou popular porque um usuário no Reddit criou um software que trocava o rosto de atrizes em filmes adultos por qualquer celebridade. Em 2018, o Centro Aeroespacial Alemão, DLR, lançou um sistema controlado por voz usando IA para ajudar astronautas. Já em 2019, os filmes Projeto Gemini e O Irlandês usaram deepfake para rejuvenescer artificialmente os atores. Em 2019, a empresa OpenAI lançou o GPT-2. Ele é uma rede generativa que gera textos de forma automática. Foi treinada com 40 GB de texto retirados de redes sociais, contendo 1,5 bilhões de parâmetros para treinamento. Dado um texto inicial, um prompt, ele criava parágrafos de texto muito bem estruturados, com qualidade sem precedentes. Um fato curioso é que ele não foi aberto ao público de forma imediata,
por conta do medo de criação de fake news. Foi lançado ao público no final de 2019. Já em 2020, a OpenAI lançou o GPT-3, que era uma atualização na arquitetura e treinamento do GPT-2. Agora, o GPT-3 contava com 175 bilhões de parâmetros de treinamento e precisa de 800 GB para armazenamento. Em 2022, a OpenAI lançou o GPT 3.5 com uma atualização nas técnicas utilizadas, mas ainda com os 175 bilhões de parâmetros do GPT-3. Em 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT. Agora sim, foram feitas muitas melhorias na interface com o usuário. Basicamente, foi dada uma interface de chatbot com capacidades de conversação, guarda de contexto e etc. Ele foi construído em cima do GPT 3.5 com uma técnica chamada Fine Tuning. Ele usa aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço, usando humanos para melhorar o seu desempenho. Antigamente, a IA era um tanto isolada da estatística e da computação simbólica. Os pesquisadores achavam que a IA ia contra as limitações dessas áreas. Isso mudou em meados de 1987 e continua até hoje. Hoje, a IA incorpora essas áreas e adota o método científico. Isso significa que para uma hipótese ser aceita, ela deve ser submetida a rigorosos experimentos empíricos e os resultados devem ser analisados estatisticamente. Por exemplo, as pesquisas com as redes neurais artificiais, as RNAs. Inicialmente, essas pesquisas eram para definir a abrangência do que poderia ser feito e sobre a maneira como essas redes são diferentes das técnicas tradicionais. Hoje sabemos que as redes neurais podem ser comparadas a técnicas correspondentes da estatística, reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina. Podemos, inclusive, para cada experimento, determinar qual técnica é a melhor. Com isso, surge a mineração de dados. Surgem também as redes bayesianas, que é o estudo de probabilidades para raciocinar sobre conhecimento incerto. De mais ou menos 1995 até agora, a IA se preocupa também com agentes inteligentes. São agentes completos que percebem seu ambiente e agem sobre ele, sejam ambientes físicos ou de software. A internet é um ambiente propício para agentes. Por exemplo, os bots. Mecanismos de pesquisa, sistemas de recomendação, agregadores de conteúdos, todos eles agem sobre o ambiente da internet. Para agentes físicos, como carros autônomos, o progresso veio de uma mistura de abordagens. Melhores sensores, geolocalização, mapeamento, planejamento. Alguns pesquisadores são descontentes com essa evolução da IA que vemos hoje. Eles querem que a IA retorne à sua essência. Isso é, colocar menos ênfase em criar versões melhores de aplicações, como um jogador de xadrez melhor, dirigir um carro, etc., para buscarem as máquinas pensantes, como disse Simon, máquinas que pensam, que aprendem, que criam. Bom, pessoal, vimos aqui que a inteligência artificial não é um conceito novo. O primeiro trabalho é de 1946, quando surgiram os primeiros neurônios. Em 1956, o termo inteligência artificial é cunhado, lá naquele seminário em Dartmouth. Desde lá, muitas pesquisas e avanços foram feitos, várias áreas das ciências foram afetadas, como computação e robótica. E hoje, os nossos empregos são bastante afetados também. Hoje não dá para pensar em uma empresa que não busca integrar seu negócio com algum tipo de IA, seja no núcleo do seu negócio, como um apoio nas operações, ou até mesmo para tirar informações relevantes de toda a massa de dados que produzem. A próxima aula é a seção 1.3 Estado da Arte. Nela vamos mostrar como a IA está sendo usada no mundo hoje em dia, tentar aprender alguns casos de uso recentes da inteligência artificial. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos!